Você já ouviu com absoluta certeza algumas vezes essa frase em época de campanha, como essa que a gente está no ano eleitoral, você vai ouvir muito, está ouvindo agora, por exemplo. Mas a verdade é que o voto consciente ele é muito mais fácil falado do que feito, do que dito, na hora da atitude. E o que é um voto consciente, que a gente fala tanto? Qual é a fórmula para se ter um eleitor consciente, que é ele quem vai ali votar também? Hoje a gente conversa com o doutor Marcelo Felipe, coordenador de Registros e Informações Processuais do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Bom dia e sinta-se bem-vindo aqui na Rádio Diário, na Record News Manaus e no D24am.com. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paula. Bom dia ao amigo ouvinte que está nos escutando hoje. Primeiramente, nós temos que conhecer as regras do jogo, né? Para qual cargo nós vamos ter nessas eleições no dia 4 de outubro? Nós vamos concorrer para os cargos de prefeito e vereador. É importante o eleitor conhecer quais são as funções do prefeito e do vereador, né? A gente percebe que a sociedade ainda não conhece quais são as funções. Muitas vezes cobra do legislativo, do vereador, funções que seriam do executivo e vice-versa. Então, esse voto consciente passa por conhecer essas regras do jogo. Conhecer o seu candidato, a vida pregressa desse candidato. Conhecer quais são as propostas. Se for um candidato que já está no poder, será que ele cumpriu as propostas da sua campanha? Então, assim, essa questão educação, de você conhecer o candidato, é o pilar desse voto consciente. Paula Litaif. Agora, Marcelo, quem é mais consciente na hora do voto? O homem, a mulher, o jovem, o adulto, o idoso? Ou não tem essa variação? Eu acho que não tem essa variação, é muito relativa, né? Como eu falei, abrange mais essa questão educacional, né? O nível de leitura que a pessoa tem, o nível de informação. Até a idade não influencia tanto, não? Eu acho que o jovem, assim, como ele está um pouco desligado ainda da política, eu acho que ele tende a se preocupar menos. Mas, assim, várias campanhas do TRE têm trazido interesse, né, desse jovem para que ele possa participar mais da política. O que é o voto consciente? O voto consciente é aquele que você tem a certeza de que aquele candidato que você está escolhendo, ele vai representar a sua posição política. É aquele candidato que foi eleito sem vícios no processo eleitoral, sem compra de votos, aquele candidato que foi escolhido pela sua proposta, pelo que ele realmente representa o eleitor. Ainda há pouco o senhor disse que, olha, o primeiro ponto é conhecer como é que é a regra da eleição. Nessa eleição, não é, Paulo Litaif? A sociedade vai eleger o vereador e prefeito. Isso é em todo o Brasil. Vereador e prefeito. Isso. O que faz um vereador? O vereador, ele é membro do Poder Legislativo. E a responsabilidade dele é fiscalizar o chefe do executivo e propor leis para o município. Esse executivo, no caso, a ser fiscalizado pelo vereador, é o prefeito. O prefeito, correto. Já o prefeito, ele tem essa função de administração pública municipal. Ele que vai definir as políticas públicas na área de saúde, educação, lazer e administrar o nosso município, né? Por que então que um candidato a vereador, que tem a obrigação ali de legislar, que é criar leis e fiscalizar o executivo, que é o prefeito, quando ele está na campanha, ele diz assim, vote em mim que eu vou fazer essa ponte aqui. Aí todo mundo, ei, sabe? Vote em mim porque eu vou mandar asfaltar essa rua aqui. Aí todo mundo, esse é o cara. Por que ele faz isso se essa não é a obrigação dele? Eu acho que muitas vezes, né, eu acho que é um candidato mal intencionado, né? Eu acho que nem mesmo, às vezes, muitos candidatos não conhecem qual é a real função de um vereador. Então, quando a sociedade conhece essa função desse vereador, fica mais fácil de ela poder cobrar desse seu candidato as suas propostas e saber que o que ele está falando ali não condiz com o cargo que ele está pleiteando. Agora, o certo seria ele dizer, vou intermediar a construção dessa ponte, porque a intermediação ela vem, né, junto ao prefeito, dependendo se ele é da base aliada. Então, o certo seria esse termo, porque tem professor aqui comentando a respeito, intermediar pode, que não pode executar, seria isso? Isso. O vereador é ele que vai representar a sociedade na cobrança das políticas públicas do executivo, no caso o prefeito. Então ele que vai propor leis para melhoria da nossa cidade, propor melhorias para a nossa saúde. Então isso tudo baseado nas suas atribuições que são previstas constitucionalmente. Agora, Marcelo, você falou um pouco a respeito do envolvimento do jovem na política e isso tem crescido, na verdade, por conta aí das redes sociais, também
por essa, que a gente sempre comenta que essa polarização entre direita e esquerda. Muitas vezes alguns jovens, obviamente, e aí a gente refere jovem mais assim, um pouco entre 16 e 18 anos, eles muitas vezes não conhecem muito bem o conceito disso. Agora, você acha que de 2016 para 2018, que foi 2018 uma eleição muito acirrada nas redes sociais, houve aí uma maior adesão dos jovens, assim, jovens de 16 anos que não são obrigados a votar, passaram a votar mais ou não teve essa mudança? Assim, com relação ao jovem, uma coisa que preocupa muito a gente da Justiça Eleitoral é a questão da desinformação, conhecidas como fake news. Com essa propagação de informações através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, as informações meio que instantaneamente chegam ao conhecimento da população. E muitas dessas informações, elas são erradas, né? E o jovem é o que está mais ali, é o que está mais ligado, né? E ele compartilha muitas vezes informações que ele nem sabe a procedência. Então essas informações chegam a um grande número de jovens, essa informação de forma errada, e acaba educando ele de forma errada. E isso a gente percebe que é um dos problemas que a gente tem tido nas eleições, é essa desinformação eleitoral. Inclusive, agora em 2019, foi tipificado o crime de denunciação caluniosa eleitoral, no artigo 326A do Código Eleitoral, que ele vai dizer que aquele que propaga ou divulga informações falsas com essa finalidade eleitoral, ele vai responder por um crime de 2 a 8 anos, é uma pena relativamente alta. Então, assim, uma preocupação que a gente tem com relação ao jovem é essa questão das redes sociais, dessa propagação de informações falsas. E a educação cidadã é de suma importância, né, nesse processo, nas eleições. E o jovem até pode ser muito usado para isso como massa de manobra, uma vez que entre 16 e 18 ele não iria para uma prisão, seria aí um ato infracional, vamos dizer assim, né? No caso o menor, sim. O menor, ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sim. Mas, assim, uma coisa que o nosso tribunal tem feito através da nossa escola judiciária, nós temos o voto do cidadão eleitor. É um projeto que tem na nossa escola judiciária em que nós fazemos palestras nas escolas. Recentemente tivemos no Centro Vasco Vasques um grande evento em que puderam participar vários palestrantes, em que esses jovens de várias escolas puderam participar e conhecer um pouco dessa justiça cidadã. Nós estamos conversando com o Marcelo Felipe, que é coordenador de registros e informações processuais do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui no Amazonas. Agora, coordenador, de forma geral aqui no Brasil, o político, ele é tratado como um homem público a ser servido e não um homem público para servir. Você vê que é doutor para cá, é doutora para lá, etc. O cara chega, aquele aplauso, todo mundo se levanta. Há como mudar isso, hein? Eu acho que tudo passa pelo que a gente sempre está batendo, né? Essa questão da educação. Porque os políticos foram criados para representar a população, né, na sua vontade, nas melhorias do bem comum do povo, né? O interesse público sempre é acima de tudo. Então, essa questão da educação é de suma importância, porque com essa educação ambiental a gente pode cobrar realmente esse político que já entra viciado, né? Por culpa até mesmo da gente, né? Que a gente às vezes vende o nosso voto ou troca por cargos públicos no futuro. Então, essa questão educacional é de suma importância para que a gente não coloque esses políticos que não representam e não realizam a verdadeira função pública, que é servir a nossa população. Então, o voto consciente ele não passa só pelo momento da urna, pelo momento do dia do pleito, mas pelo acompanhamento de todo o mandato do político, não é isso? Seria basicamente esse conceito também de voto consciente. Com certeza. É todo um processo, né, que envolve essa educação eleitoral, para que a gente possa escolher o nosso candidato, né? Isso começa desde a base, desde a escola, desde o primário, que a gente tem que ter essa educação cidadã para a gente poder escolher nossos representantes. Uma coisa que a gente percebe bastante é a questão da participação da mulher, né, na política. A gente percebe que a nossa sociedade ainda é muito atrasada, né? Por mais que tenha vários incentivos hoje, um partido político, para ele participar da eleição, ele tem que ter 30% dos votos, no caso de cada sexo. No caso, o feminino, por exemplo, que geralmente está em menor quantidade. Então, a gente percebe que muitos partidos não conseguem atingir esse quantitativo de 30%, por conta da participação da mulher. Então, uma coisa que a gente tem incentivado bastante também é a participação da mulher, para que haja uma representatividade feminina, né, na política também. Você acha que a situação econômica ela acaba definindo quem é que vende voto e quem não vende seu voto? Em resumo, aquele que tem um poder aquisitivo melhor, tá nem aí, não vai vender o voto dele, mas aquele que precisa de dinheiro, aquele ali está mais sujeito a vender o voto?
Eu acho que a questão financeira um pouco está relacionada à questão educacional, né? Geralmente, aquele que tem um recurso maior, ele tem a possibilidade de ter uma escola melhor, passar por uma universidade, mas nem sempre isso representa, né, a honestidade. Eu já ia comentar aqui que tem muitas pessoas que, inclusive, têm boa renda familiar e vendem seu voto, né? E vendem até um pouco mais caro, não vendem por um quilo de arroz, de feijão, por uma cesta básica. Uma dúzia de madeiras, assim. O que muda é o grau, né? Porque o que é trocado por pequenas tá quantidades... mais relacionado ao caráter, na verdade. Né? Outros está relacionado outros trocam por cargos públicos, né? Por grandes empresas, né? Licitações, contratos. Então, assim, que a gente percebe que senão não haveria esses crimes de colarinho branco. São esses crimes cometidos por essa parte da sociedade que tem todas as oportunidades, tem uma renda financeira muito elevada. Essa questão de buscar sempre o benefício próprio em detrimento do benefício coletivo já é uma cultura, na sua opinião, o senhor que trabalha muito com essa área de fiscalização, é uma cultura ou é algo que está... Cultura, infelizmente, não sei se podemos chamar assim, ou é mais voltado mesmo essa questão da índole do ser humano? Assim, muita gente costuma colocar, né, o brasileiro, questão cultural, né, como a corrupção, mas eu acho que isso é um processo histórico que é em evolução, né? Todas as sociedades, todos os países passaram por esse processo histórico de evolução, né? Todos passaram por corrupção e eu percebo que o Brasil ele está avançando nesse ponto, né? A tendência é que quanto mais educação, mais instrução a gente der para a nossa população, mais informação das regras do jogo do processo eleitoral, a tendência é que a gente possa escolher melhor nossos candidatos. E a gente vem percebendo isso, né? Que a gente tem mudado bastante nossos candidatos, né? Geralmente a gente não está mais colocando aqueles candidatos que já estão há muito tempo, que não faziam nada, né? Então a gente está vendo essa modificação na política. Espero que seja para melhor. Claro que nem sempre a novidade representa, né, algo bom, mas o que a gente vem percebendo que é importante ter para a gente sentir essa modificação na política, né? Porque aí a gente vai evoluindo, a gente vai cobrando, a gente vai fiscalizando o poder público. Pois é, bem interessante isso, que o senhor faz essa colocação ligando com a história, né? Que o mundo estava fazendo isso, o Brasil agora também está fazendo. Não dá para pular umas etapas, não, para a gente ir mais rápido. Não. Era bom. Mas isso vai das nossas políticas públicas, né? Tudo é uma questão que se correlaciona. Quando a gente escolhe melhor nossos candidatos, logo ele vai fazer políticas públicas melhores, melhor educação, melhor saúde. Isso vai refletir na posterior eleição, né? Que com a população melhor instruída, ela vai escolher novos candidatos melhores, né? Então a tendência é a gente sempre evoluir. Marcelo, nesse conceito de escolher melhor o candidato, como a gente pode orientar, ensinar o eleitor que vai votar este ano, muitas vezes até pela primeira vez? Ele pode ir lá no sistema TRE e saber quanto a idade, saber a escolaridade, como orientar, ir no Google, pesquisar a vida, ir no Tribunal de Justiça, saber se ele tem algum processo sendo julgado contra aquele candidato. Como você orientaria o eleitor? Porque é uma das perguntas que se faz, né? Dentro desse conceito de escolher melhor, como pesquisar a vida pregressa do candidato? No momento do registro de candidatura, que é o momento que a pessoa se habilita a ser candidato, ou pelo menos se propõe a ser candidato, tem uma série de requisitos para você ser candidato. Nacionalidade, domicílio eleitoral na circunscrição, questão da certificado, né, que você possui escolaridade, também, várias né? certidões negativas da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Mas isso não exime ele de entrar se ele tiver um processo em andamento, por exemplo. Um processo em andamento, não. Respondendo algum processo. Porque prevalece que a presunção de inocência, né? Sim, enquanto ele não tiver uma condenação, ele Mas aí já levantaria inocente. uma suspeita do eleitor, né? Por exemplo, nós temos a lei de ficha limpa, né? Que nesse momento é importante a gente perceber se o candidato está respondendo por algum processo, alguma coisa. E nós temos o nosso Divulga Candi. No momento desse registro de candidatura, isso vai para um banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral, no site do TSE, e lá esse sistema você consegue verificar a vida toda do candidato. As suas propostas, você consegue ver quanto que ele declarou para ele concorrer nessas eleições, quanto ele vai poder gastar, quais são as suas principais ideias. Então, esse divulgacante é o momento que o eleitor pode ir lá, entrar nesse site e vai verificar a foto de que ele vai concorrer na eleição, o número do seu candidato. Então, todas as informações relacionadas a ele estão nesse Divulga Candi. Esse Candi é de candidato, divulga candidatos. Isso. O Candi. É uma plataforma no site do Tribunal Superior Eleitoral que você pode ter todas as informações do seu candidato.
Importante isso aí, né? Agora, e como é que o TRE está auxiliando o eleitor a saber votar? Saber votar, além dessa questão de conhecer o candidato, né? Certo. Mas ele a saber votar, que ainda tem gente que na hora lá do voto fica nervoso, enfim, acaba anulando ou votando de outra maneira, votando no candidato errado, surgem aquelas denúncias, olha, digitei o número do meu candidato, pareceu outro que eu nunca vi, lembra disso, né? E como é que há esse auxílio por parte do TRE ao candidato? Assim, muitas dessas informações que eu votei errado, mudou a foto do candidato, uma coisa que a gente bate muito é a questão da efetividade das nossas urnas eleitorais. Todas essas urnas já passam por um processo de fiscalização, de verificação, que várias entidades do poder público, OAB, entidades de tecnologia, podem ir lá fiscalizar a nossa urna e verificar a regularidade, ver se ela está em pleno funcionamento. E o Tribunal Superior Eleitoral, além da educação com relação à segurança das urnas, ele tem dado esse suporte através da nossa Escola Judiciária Eleitoral. Essa escola é o que faz o link do tribunal com a nossa sociedade. Então, além das cartilhas, nós temos as nossas palestras. No período eleitoral, nós fazemos as palestras sobre condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral. A gente sabe que quem está no poder tem uma facilidade maior de utilizar a máquina pública durante a eleição. Então, a gente orienta o que o servidor público pode, o que ele não pode. Então, essas palestras também com relação ao jovem eleitor também são de suma importância, porque vão criando essa consciência crítica na hora de escolha dos seus candidatos. Então, a Justiça Eleitoral tem feito o seu papel, né? E o nosso presidente, ele é muito sensível com essa questão da justiça cidadã. Ele tem todos os projetos que a gente inicia lá, ele dá total apoio para que a gente possa dar esse suporte maior para a nossa sociedade. Agora, Marcelo, você que coordena essa parte aí de informações processuais, tem algum caso curioso que você possa falar em relação a essa questão do voto consciente, que você ouviu alguma história de algum jovem, de algum idoso, que você possa colocar aqui pra gente? Alguma coisa que você lembre que chamou sua atenção? Assim, uma coisa que me chama muita atenção é com relação a essa exigência, né, de que o partido ou coligação ele tenha esse quantitativo de votos femininos, né, no caso 30%. O que a gente percebe é que muitos partidos tentam burlar essa regra eleitoral por não ter essa quantidade de mulheres para trabalhar. Muitas vezes colocam pessoas que não sabem nem que são candidatos, colocam o nome delas para ser candidatos. Olha que interessante. Ou seja, a pessoa ela é candidata a um pleito, uma mulher, e ela nem sabe o que é. Ela é usada assim, dessa forma. Perfeito. E geralmente ela vai saber isso depois que ela tem que prestar contas à Justiça Eleitoral, porque quando você é candidato, você tem que prestar contas. E muitas dessas pessoas são carentes, né? E elas nem pegaram no dinheiro, né? Alguém pegou por elas. Né? E elas têm as contas julgadas não prestadas. E isso enseja que ela fica impedida de se candidatar para uma futura eleição. E até de votar também, porque fica toda comprometida. E até de votar também. Pois é, nacionalmente teve a situação dos laranjas do PSL, né? Que é o partido do presidente, algo mais ou menos assim. Mas naquele caso era um pouquinho diferente, porque esses candidatos sabiam que eram candidatos, mas tinham que pegar uma parte da grana e dar para alguém. Tem aí em andamento um processo também aqui no Amazonas, do PR, atual PL, que parece-me também que houve essa suspeita de ilegalidade na hora de unir o número de mulheres, né? Isso está em tramitação ainda. Está em tramitação, né? Mas a gente não pode comentar sobre casos concretos, né, de processos. Mas, assim, há uma suspeita com relação à situação, mas aí cabe às partes provar, né, que houve ou não o respeito a esse quantitativo de vagas femininas, né? Agora, dentro dessa história que você comentou conosco de mulheres que foram colocadas como candidatas sem saber que eram candidatas, qual é o perfil dessas pessoas? São mulheres carentes, que não têm escolaridade, que foram usadas dessa forma? Qual é o perfil dessas mulheres? Geralmente são pessoas carentes, né? Mas geralmente ocorre também de as pessoas escolherem a assinatura. Olha, vem assine aqui para você se filiar ao nosso partido e tal. Aí, na verdade... E aí, na verdade, a pessoa está assinando para ser candidato. Então, né? A gente já tem que ter cuidado. Muitas vezes chegam conosco, olha, assina aqui para apoiar o partido. Então, você já vai com medo para assinar o documento, né? Um outro ponto interessante também é que nas nossas eleições é vedado agora o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, né? Sim. Então, somente empresas, isso. Então, nesse caso, somente pessoas físicas podem votar, podem doar, desde que sua renda é comprovada, né? Tem um certo limite, né? Limite, exatamente limite. Isso. Só que ocorre, a gente percebe pessoas que praticamente como se estivessem doando toda a sua renda, pessoas carentes, abrem mão de, como em tese, né, na teoria, do seu direito à sua subsistência básica para doar para um candidato, né? Então, uma preocupação que a gente tem com esse uso de laranjas, né? Que a gente chama de laranjas. São pessoas que, em tese, não...
poder legalizar esse dinheiro do financiamento de campanhas, acabam colocando pessoas carentes como se elas estivessem doando, né, para agora parece que o percentual é 10% de toda a renda informada à Receita Federal, é isso? Isso, perfeito. Renda anual, ou seja, essa pessoa aí, vamos dizer, ganha 5 mil por mês, só para a gente fazer um exemplo aqui, para quem nos acompanha pela rádio, pela TV, pela live, que ela ganha 5 mil por mês, 5 vezes 10, 50, 60 mil, então ela pode doar até 6 mil, seria isso? Isso. Então, basicamente é isso. Se ela doar R$6.100, ela já vai ser questionada pela Justiça Eleitoral, seria isso? Isso, tem uma ação que é a doação acima do limite legal. Geralmente é a competência Quais são aí as sanções contra esse eleitor, contra essa pessoa que faz a doação acima do seu limite? Tem as sanções de multa, né? E tem as sanções também relacionadas a não poder participar do processo eleitoral, tanto na condição de eleitor como na condição de candidato também. Você sabe que, o Paulo Litaif, a Justiça Eleitoral, as leis vão sendo aprovadas para dificultar, mas surge uma nova lei para dificultar e vem uma nova maracutaia aí da classe política, mas essa daí que você acabou de dizer, olha, empresas não podem mais doar, só pessoa física, não mais pessoa jurídica. Os caras vão e pegam essas pessoas inocentes, né? E dividem alguma coisa, foi você que doou, você que doou. Quando é que a gente vai parar com isso? Isso é só no Brasil? O que chama a atenção, Patrick, é que se eles não têm condições de fazer essa doação, então provavelmente isso é oriundo de um caixa 2. Exato, porque eles te dão o dinheiro, crime, você né? doa. Que também é crime. Para poder lavar, regularizar aquele recurso, na verdade, não é isso? Infelizmente é triste, né? O ser humano, às vezes, para o mal, ele cria subterfúgios, né? Para fugir das nossas regras, para poder burlar, né, a legislação eleitoral. Então, assim, uma coisa que a gente tem feito bastante é essa questão da educação ambiental, porque tudo passa pela educação eleitoral, né? Porque com essa educação eleitoral a gente pode impedir várias coisas, né? Como essa doação, a participação das mulheres, a participação do jovem eleitor, a não venda do voto. Então, assim, é uma questão de base mesmo, né? É o jeitinho brasileiro que continua prevalecendo, né? Infelizmente, né? Agora, existe aí também um trabalho do TRE em relação à distribuição de cartilhas físicas também, né, sobre o voto. Como é que isso ocorre? Ocorre nas escolas, nas empresas? Geralmente são nas escolas, né? Nas escolas, para os servidores públicos, né? Nós temos cartazes também durante o período eleitoral do que pode, o que não pode, né? Nós temos as comissões, né? Tem as comissões de propaganda, que ela faz essa orientação, faz essa fiscalização do período eleitoral, do que pode, do que não pode. Nossa assessoria de comunicação também sempre está emitindo nota no nosso site também. Tem várias informações com relação à educação eleitoral. O nosso Tribunal Superior Eleitoral tem um canal no YouTube, no qual ele disponibiliza várias informações também sobre essa educação na área de cidadã, na área eleitoral. Então, assim, a gente tem utilizado vários meios, né? A gente sabe que cada vez as pessoas estão antenadas mais nas redes sociais, no YouTube. Então, a gente tenta também se inserir nessas novas tecnologias para chegar até mais próximo da população. Olha, eu vejo crianças da escola visitando, por exemplo, shoppings, vai aquele ônibus cheio de crianças para conhecer shopping. Eu vejo crianças também com professores ali também visitando o zoológico. E nunca na minha vida até agora eu vi grupo de crianças, estudantes, numa caravana visitando o TRE. Já que se quer formar cidadão consciente, eu ainda não vi isso. Ainda há pouco a Paula Litaif perguntou sobre essas cartilhas físicas que ainda são usadas, né? Certo. Enquanto nós estamos na era da tecnologia e a criança está ali com o tablet mexendo com o celular, tudo. O TRE, ele pensa em avançar um pouco mais nesse eleitor do futuro com uma dica melhor para ele, não vender voto, ter um voto mais consciente, enfim? Assim, a princípio a gente está nessa parte de distribuição dessas cartilhas, né, e nessa parte das palestras, né? Em vez de levar como é a dificuldade do adolescente ir até o tribunal vai até as escolas, né? Então, recentemente também, antes do final do ano, nós fomos a uma escola na Zona Leste, nós pudemos dar uma palestra sobre participação da mulher, sobre a utilização de fake news, sobre o voto consciente, a não venda de votos. Então, vários temas que a gente colocou lá para eles, foi bem interessante, né, essa troca. E o aprendizado também é para a gente do TRE, porque a gente conhecer a realidade da população também é muito interessante. O senhor notou o interesse deles? Muito. Ou o pessoal vai embora, sai fora? Não, ficaram muito interessados, inclusive pediram para nós voltarmos para lá, para
conscientizar mais a população. Vários pais, alunos participaram da palestra. E o que eles se interessaram mais foi a questão da participação da mulher. Por incrível Legal. que pareça, eles falaram que muitas mulheres falam que não participam porque o marido não deixa. Ainda Porque tem isso hoje. Infelizmente, né, na sociedade que nós temos hoje, né, a gente ainda tem essa sociedade patriarcal, né, que está impregnada na nossa O marido não deixa a mulher né? ser candidata. Não deixa, por ciúme, achando que vai fazer alguma coisa quando estiver longe de casa, sobre os mantos, né, do marido. Infelizmente, é uma visão arcaica, né? Porque hoje, quanto mais a gente fomentar essa participação da mulher na política, quanto mais a gente fomentar no mercado de trabalho, é uma coisa que só beneficia a todos, né? Sim. Marcelo Felipe, coordenador de registros e informações processuais do TRE. Muito obrigado por sua participação com a gente, dividir o teu conhecimento com todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Patrick. Obrigado, Paula. Obrigado ao amigo ouvinte, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, contribuindo e aprendendo também um pouco aqui com vocês também. Obrigada.